Agora tem uma notícia que traz algum alívio para servidores do Estado. O governo deposita hoje uma parcela de R$ 1.200 do salário de maio, mas há outros depósitos aí sendo garantidos hoje. Então vou passar a bola para o Luciano Cabral, que está com o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e pode detalhar para a gente esses depósitos. Boa tarde, Luciano. Oi, Maria, boa tarde para você. A gente até conversou também com alguns servidores, eles falam em alívio muito pequeno, diante aí dos meses em atraso. Mas falando desse cronograma anunciado hoje pelo governo do estado, os depósitos foram antecipados de segunda-feira, que seria o 10º dia útil. Para hoje, servidores da educação estão recebendo o salário integral, funcionários ativos, aposentados e pensionistas da segurança vão receber 50% do pagamento hoje e a outra metade sai na segunda-feira, um valor total depositado aí de quase 540 milhões de reais. Eu estou aqui com o secretário da Fazenda, estadual da Fazenda, Gustavo Barbosa. Bom, secretário, muito boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente aqui na Globo News, no Estúdio I. Mas, na verdade, ainda tem um punhado aí de servidores, um número muito grande ainda que precisa receber. Gente que não está recebendo desde maio, por exemplo, são 118 mil servidores ativos, pensionistas, aposentados e uma dívida de 267 milhões para esses servidores que estão ainda sem receber no mês de maio. Existe uma possibilidade, secretário, o senhor pode assumir um compromisso de controlar ou pelo menos acertar essa folha de pagamento de maio para cá? Tá, boa tarde. Bom, com relação aos atrasados, como você mesmo citou, hoje há um crédito de R$ 1.200 para quem não recebeu o salário em maio e semana que vem nós teremos um crédito da venda da folha de pagamento. Houve a folha de pagamento, houve a venda, o Estado fez essa venda e esse dinheiro será direcionado totalmente para liquidar os passivos, pelo menos no mês de maio, junho, e pagar integralmente a todas as categorias do salário de julho. Bom, eu sei que vocês têm uma pergunta no estúdio, mas só para deixar frisado aqui, o que o senhor está dizendo aqui, secretário, é que esses 3 meses serão acertados a partir da semana que vem, é isso? Correto. Semana que vem, com a entrada do recurso da venda da folha, pagará maio, atrasado de todas as categorias, junho, de todas as categorias, inclusive os aposentados e pensionistas, e julho também normalizará o salário. Bom, essa informação agora é em primeira mão, viu, Maria, aqui para o Estúdio I e para a Globo News, esse compromisso de acertar os 3 meses atrasados na semana que vem, porque a gente sabe, Maria, que houve o leilão da folha de pagamento e aí esses recursos então estariam vindo, boa parte daí, de acordo com o secretário, e também tem aquele acordo, de recuperação fiscal com a União. Com vocês aí. Otávio Guedes tem uma pergunta para o secretário. Secretário, boa tarde. Esse socorro, essa folga que o Estado tem, é porque um banco privado comprou a folha de pagamento. Ou seja, é algo pontual, não é permanente, essa recuperação, essa tranquilidade de pagar em dia. E há uma percepção assim, da sociedade, que eu queria que o senhor dissesse corresponde à realidade, de que privilégios, os cortes realmente necessários não estão sendo feitos. Eu vou dar um exemplo como funciona na vida privada. O senhor sabe, por exemplo, uma empresa, quando está em dificuldade ou quebrada, se o CEO disser o seguinte, vou andar de jatinho, o dono do dinheiro, que é o sócio da empresa, vai dizer, olha, você está maluco, a empresa está quebrada, não estamos pagando funcionários, vai de avião de carreira. A quem cabe isso no serviço público? Porque o CEO, digamos assim, do Estado do Rio de Janeiro, quer contratar um jatinho e aqui, pelas contas da repórter Poliana Bretas, daria, por exemplo, para pagar 5 meses de pensionistas da FETEC, que é a rede de escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro. Como isso funciona no serviço público? Quer dizer, qual a tua angústia de ver que privilégios absurdos não estão sendo resolvidos? Bom, Otávio, primeiro, com relação à redução de gasto, eu vou dar um número para você. De 2013, que tinha um gasto de custeio, que envolve toda a máquina pública funcionando, a gente tinha um gasto superior a 4 bilhões de reais, incluindo aí os direcionamentos para saúde e educação. Hoje, esse gasto se reduziu a 1 bilhão e 600 milhões de reais, ou seja, houve um gasto de quase quase um terço do valor com relação a isso. Então, o Estado está tentando se adaptar a essa realidade. Não concede aumento aos servidores há algum tempo, enfim. Tudo que é possível fazer em termos de corte de gasto, o Estado tem tentado fazer. Com relação a essa questão do CEO, como é que o senhor vê essa possibilidade? Rafael, você está aí também, Pode fazer. Eu queria perguntar o seguinte, secretário. Aqui no Rio, a gente se acostumou a todo mês
esperar que o governo resolva o problema do mês seguinte, ou no caso dos meses passados, porque está tudo atrasado. E já se projeta para o ano que vem um rombo aí nas contas do governo de 20 bilhões. O que está sendo feito para que esse problema não seja resolvido mês a mês, para que o Rio de Janeiro volte a caminhar com as suas próprias pernas e a gente tenha uma solução definitiva e não de curto prazo? Tá, bom, com relação a essa questão, esse é o motivo que a gente tem trabalhado bastante para a homologação do plano de recuperação fiscal. O plano de recuperação fiscal é exatamente para reverter essa situação. Não adianta só a venda da folha, é simplesmente a venda da folha, mês que vem eu vou continuar com o problema. A questão é que eu preciso fazer o ajuste fiscal necessário para que o Estado se enquadre, tenha um caminho de normalidade. A recuperação fiscal é para isso. Né, que você vai ter o aumento, lá está previsto várias ações de aumento de receita e outras ações de redução de despesa. Então, essa situação, você está certo, se não for feito nada, teremos o ano que vem mais de 20 bilhões de déficit, e aí é que entra o plano de recuperação fiscal, para dar uma trilha sustentável para o Estado do Rio. Esse plano de recuperação fiscal, não só aquele que está sendo discutido no Estado, mas também, né, que foi usado como base para acordo com a União. Havia, inclusive, uma promessa do governo de Estado de regularização de toda a folha de pagamento agora no mês de agosto. Dá para garantir que, com essa ajuda da União, essa folha de pagamento, pelo menos até o fim do ano, ela vai se manter estável, vai se manter em dia, secretário? Por trás do plano de recuperação fiscal, há uma autorização para o Estado tomar um crédito de até 3,5 bilhões. Tá? Essa situação de homologação e o crédito, sim, trará normalidade não só o ano de 2017, mas por todo o ano de 2018 também, tá? Então isso já é factível? Dá para a gente colocar isso como um fato certo, secretário? Sim, agora, obviamente, a gente depende de terceiros. A gente precisa que a União homologue e a gente precisa fazer a operação de crédito no valor de até 3,5 bilhões. Mas em isso acontecendo, sim, dá para falar que voltará uma normalidade com relação a isso. Tá certo. Otávio? Secretário, a gente conversou sobre despesas. O senhor traçou um panorama aí que para o senhor está tranquilo. Quer dizer, o Estado vem fazendo o seu dever. A questão do avião do Pezão é muito mais simbólica do que efetivamente de solucionar o problema. Agora vamos falar de geração de receita. Nós tivemos aí o que foi chamado de farra das isenções fiscais. Quanto dessas isenções foram revogadas? E se o Estado voltará a dar isenção fiscal por decreto, sem debater, com a LERJ e com a sociedade? Otávio, com relação a esses incentivos fiscais, o Estado do Rio, no seu plano de recuperação fiscal, colocou um valor a ser reduzido. No caso, para você entender, ele chega perto dos 2 bilhões de reais por ano. Nos 6 anos, dos 3 anos e mais 3 anos do plano de recuperação fiscal, seriam mais de 10, quase 12 bilhões de reais de redução dos incentivos fiscais. Está lá isso colocado. Né? Com relação aos novos incentivos, isso tem agora, foi sancionado pelo presidente da República, uma lei que determina a forma de se conceder novos incentivos fiscais. Somente poderá ocorrer através do CONFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazendas Estaduais. Mais perguntas aí do estúdio? Não, agradecemos muitíssimo aí. Primeiro a sua participação, Luciano, e trazendo essas notícias aí em primeira mão. E agradeço muito ao secretário aí de Fazenda, Gustavo Barbosa, pelos esclarecimentos. Estamos aqui nesse estúdio, dentro do Rio de Janeiro, sofrendo muito da situação do Rio de Janeiro. Daí a nossa indignação, mas também comemoramos aí a notícia de que os salários dos servidores começam a chegar.